Vamos falar de Petrobras, né? Nós apuramos hoje que o governo federal avalia levar o debate da exploração de petróleo na margem equatorial brasileira para o Conselho Nacional de Política Energética, que reúne 16 ministérios. A Carol Rosito traz os detalhes, Nos bastidores, a percepção é de que a exploração de petróleo na margem equatorial pode ganhar respaldo no Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE. O presidente do conselho é o próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, um dos maiores entusiastas. Silveira precisaria apenas convocar uma reunião do colegiado para pautar o assunto. A avaliação é que dos 16 ministérios, apenas 2 seriam contrários: o do Meio Ambiente, de Marina Silva, e dos povos indígenas, de Sônia Guajajara. A orientação a favor da exploração de petróleo seria encaminhada ao presidente Lula para baixar um decreto sobre o assunto, uma forma de enfraquecer a resistência da ala ambientalista. O processo de exploração está travado há mais de um ano. O governo aguarda uma análise do IBAMA sobre o recurso da Petrobras, protocolado em maio de 2023. A estatal pede que o IBAMA reconsidere a decisão que rejeitou a licença para explorar um poço na bacia da Foz do Amazonas, no Amapá. Uma das últimas fronteiras petrolíferas no Brasil, a exploração de poços no litoral do Rio Grande do Norte até a Guiana é um dos principais pontos da gestão da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Chambriard já disse a interlocutores que apoia a medida. Em linha com as intenções do governo Lula, ela também trabalha para substituir altos executivos e impulsionar os investimentos da estatal. Nesta sexta-feira, a Petrobras comunicou ao mercado a indicação de Chambriard para 3 diretorias. Renata Baruzzi na área de engenharia, Silvia dos Anjos como diretora de exploração e produção e Fernando Melgarejo, diretor financeiro e de relacionamento com investidores. As indicações ainda precisam passar por procedimentos internos de governança corporativa. Thaís, o que esperar desse time aí? Esses 3 nomes que foram anunciados hoje. O que a gente sabe deles, afinal? O que sabemos deles? A Renata e a Silvia, que foram indicadas para diretorias de exploração e de engenharia, na verdade, pegando aqui o nome exato das diretorias, deixa eu achar aqui, peraí. A Renata vai para a área de engenharia e a Silvia para a área de exploração. É exploração mesmo. Elas fizeram carreira na Petrobras, elas têm o reconhecimento de capacidade técnica e não geram ali uma preocupação muito grande. A ver pelo tempo, né? Nenhuma delas ocupou, a única preocupação, na verdade, é que nenhuma delas ocupou um cargo de diretoria executiva da companhia e, portanto, não tem a experiência de comandar e de tomar decisões no nível de uma diretoria executiva de uma empresa como a Petrobras. A maior preocupação, e isso gerou mal-estar no mercado e as ações da Petrobras caíram hoje, mais uma vez, foi a indicação exatamente do novo CFO, que é o Fernando Melgarejo, porque ele é um funcionário do Banco do Brasil em nível de gerência executiva. Ele está há 2 anos numa direção de participação da Previ, que é o fundo de pensão, e não tem uma experiência em nada relacionado ao setor de óleo e gás. Nem muito menos teve a experiência de uma diretoria executiva de uma empresa grande, né? Mesmo dentro do Banco do Brasil. Então, aí é que a preocupação cresceu bastante, porque ele não tem a competência técnica, pelo menos, ou a experiência, na verdade, técnica, para assumir esse posto. Então, aguardar para ver qual vai ser a avaliação dos comitês, da Petrobras e da própria diretoria, mas lembrando, Caio, que o governo tem maioria no Conselho. Então, mesmo, já aconteceu de diretores serem barrados pelos comitês e o governo indicar assim mesmo. Eu sempre tive a percepção nessas questões todas envolvendo a Petrobras que é mais quem indica, né, quais são os padrinhos do que quem comanda.
né? Assim, a minha leitura sempre foi que o Jean Paul Prats caiu porque ele não era da turma do Alexandre Silveira e do Rui Costa. O diretor que está saindo agora, o diretor financeiro que está saindo agora tem um reconhecimento enorme, super preparado, Travassos, né? E tal. Exatamente. Sim. E os outros também, o próprio Joelson, que era o responsável por exploração. Daniel, agora, pelo perfil, hoje, por exemplo, conversando com uma fonte também desse setor, diz que a Silvia, por exemplo, é uma geóloga e muito defensora da margem equatorial e da necessidade de buscar outras áreas para prospectar novas reservas no Brasil. Eu tenho sentido que talvez uma mudança das duas gestões é um empenho mais intenso, político, né, em favor da exploração, né, de sair essa exploração, deles buscando de alguma maneira essa licença, porque o IBAMA já está sentado em cima disso tem mais de um ano. Você tem esse ambiente, assim, em Brasília, de que tem que sair esse ano, mesmo porque o ano que vem tem a COP, né? Que muita gente fala em Brasília que a demora do IBAMA é em razão da COP, porque quando mais perto da COP de Belém, mais difícil fica para o Brasil mostrar para o mundo que vai explorar petróleo lá onde se pretende explorar. Vamos lá, Caio. Só com relação às indicações, duas anotações bem importantes. A Petrobras tem 17% do seu corpo de funcionários mulheres. E na área de exploração, produção offshore, são só 6%. Então, o fato de você ter duas diretoras nomeadas hoje, especialmente essa nova diretora da área de exploração e produção, é um fato ali a ser observado, né? Obrigada, bem-vindo e observado. Obrigada, bem lembrado. Ótimo, obrigada, bem lembrado. Com relação ao que você trouxe, a apuração que você trouxe, Caio, eu vejo essa ansiedade do governo por tentar resolver o assunto margem equatorial ou Foz do Amazonas, cada um chama de um jeito. Geralmente quem quer explorar chama de margem equatorial, quem não quer chama de Foz do Amazonas. Sim. Agora, o que eu percebo é o seguinte, quer dizer, mesmo você tendo uma quase unanimidade no CNPE, como há de ter Marina Silva e Sônia Guajajara são vozes isoladas no governo, o fato é que mesmo com um decreto presidencial, você precisa ter ali funcionários do IBAMA assinando um parecer técnico e presidente do IBAMA assinando a licença. O IBAMA hoje está numa operação padrão, provavelmente vai entrar em greve, área de licenciamento em greve, esse assunto não anda fácil. Depois você, em condições normais de temperatura e pressão, desconsiderando greve, isso toma um certo tempo. Acho muito difícil isso ser resolvido em 2025, ano da COP30, considerando que o estrangeiro, quando fala em Brasil, olha duas coisas atualmente. Olha número de desmatamento e se o Brasil vai explorar petróleo ali na margem equatorial ou Foz do Amazonas, para ser justo. Professora, qual seria o impacto de uma decisão como essa? Eu queria te ouvir sobre, voltando no perfil do Lula, né, diante de uma decisão como essa, por exemplo, né, de chegou ali, vamos dizer, para salvar a Amazônia, né, pelo menos assim se vendeu durante a eleição de 22, de fato reduziu o desmatamento na Amazônia, mas tem essa questão ambiental, e aí o presidente não consegue, aparentemente, gerenciar isso, né? Tem uma pressão muito grande dos desenvolvimentistas, né, do Centrão, do PSD, do Congresso, para liberar essa exploração. E, por outro lado, tem uma preocupação grande, que eu noto que é do presidente, com a imagem internacional. A gente vai falar daqui a pouco disso sobre ele no G7. E aí fica esse processo se arrastando. O quanto que a protelação da decisão, seja de um sentido ou de outro, diz sobre o perfil do presidente nesse retorno à presidência? Perfeito. Eu acho que diz, sobretudo, que quer evitar o conflito que seria, que provavelmente vai ser colocado nesse Conselho de Ministros, quando você vai enxergar aqueles ministros que têm uma pauta ambiental forte, que inclusive encamparam, eram esse bastião do que seria o governo ambientalista, então a Marina Silva e a Sônia Guajajara, que tem essa simbologia da agenda ambiental que foi colocada nas eleições, mas por outro lado é algo que até hoje tem muito impacto em voto no país. Então, a gente falava no primeiro bloco sobre como a pauta econômica se mostrou como sendo os dedos do governo, como sendo aquilo que ele está investindo mais energia.
a pauta ambiental tem sido os anéis nesse contexto, né? Não é que o governo tenha trabalhado contra, mas não tem encampado e não tem tomado a frente por nada que seja voltado para defesa do meio ambiente, sobretudo no Congresso, né? Então, me parece que o ideal é deixar isso para um Conselho de Ministros, porque é mais fácil o Lula se retirar e não precisar, por assim dizer, se sujar caso isso seja aprovado e não ter que se justificar depois para o exterior. Porque existe, e aí você trouxe esse ponto que é fundamental, que é essa necessidade de você trazer esse protagonismo ambiental para o exterior, que é essa tentativa, se tem algo com que o Lula se preocupa nesse mandato, é com como o Brasil é visto lá fora, né? A gente vê um Lula muito, muito preocupado com a agenda internacional e a agenda ambiental internacional estão altamente interligadas. A maior preocupação da União Europeia quando se pensa em Brasil é a Amazônia, não é nem meio ambiente, é Amazônia. Que você fala de desmatamento, a gente pode falar de Amazônia, de Cerrado. Cerrado tem tido problemas, a gente vê que está se focando o olhar naquilo que tem olhar internacional. E aí, nesse caso, a gente precisa ver se vai ter grita, né? Como é que vai ser a reação internacional, seja depois da COP ou seja num outro momento. E aí, provavelmente, quando esse ator entrar no processo, a gente veja um Lula dando um passo atrás. Thaís, como que o mercado está vendo a Petrobras desse um mês? Hoje faz um mês que estávamos aqui todos juntos, quando à noite, né, nós entramos ao vivo, estávamos ao vivo no Prime e veio a informação da queda do Jean Paul Prats. Nesse um mês, o que aconteceu em termos de mercado em relação à Petrobras? A Petrobras perdeu um pouco o valor de ação, não conseguiu recuperar as dezenas de bilhões de reais que ela perdeu no dia da demissão do Jean Paul Prats e até esse ponto da necessidade da aprovação do IBAMA é hoje considerado um fator de risco, até porque o IBAMA está em greve, tem funcionários do IBAMA em greve, exatamente os funcionários que fazem a avaliação dessas autorizações para exploração da Petrobras. Então, até isso passou a ser um fator de risco, em função, inclusive, por causa dessa diferença dentro do governo, né? dessa posição tão distante entre ministérios do governo. A Petrobras é uma empresa gigantesca, que gera um caixa enorme, portanto, tem uma remuneração muito forte aos seus acionistas. Isso não vai mudar no curto prazo. As decisões equivocadas, se assim forem analisadas, feitas pela Petrobras, por exemplo, voltando a investir em fertilizantes ou na indústria naval, aquilo tudo que já deu errado, gerou enormes prejuízos a ela, isso vai aparecer daqui a 3, 4, 5 anos, né? Vai demorar muito para aparecer e para a Petrobras desandar tanto. A blindagem que foi feita depois da Lava Jato, depois dos prejuízos causados pela má gestão, que foram maiores do que os prejuízos causados pela corrupção, a blindagem dela não é mais a mesma, capaz de resistir um pouco mais, mas a Petrobras perde entre os pares que ela disputa investimento no mundo, ela vem perdendo o apetite porque o risco está ficando maior do que a oportunidade. Professora, para finalizar esse bloco de Brasil, vamos dizer assim, como a senhora vê esse momento atual e quais os sumos, para onde você vê com a sua experiência acadêmica e de governos, para onde está indo o governo nesse exato instante? O governo ele está com uma dificuldade de encontrar uma unidade e uma construção razoável de governabilidade num contexto muito incerto. Então, existe uma mudança institucional, várias regras se modificaram ao longo, a gente pode comparar com o governo Lula 1 e 2, mas a gente teve também um processo paulatino de fortalecimento do legislativo e, concomitante a esse fortalecimento, a centralização do processo decisório de um presidente da mesa. Eu gosto de separar esses dois processos, porque às vezes a gente toma como se fosse o mesmo, mas em vários lugares do mundo a gente tem legislativos fortes que não são centralizados, que são descentralizados. Então, isso tornou o presidente da República muito dependente de uma única pessoa. Isso está sendo desafiador na construção da governabilidade. Mas não é o único desafio. Existem desafios internos com relação à própria base ideológica mais firme
né? Então, os próprios partidos de esquerda, a gente abriu hoje falando a dificuldade do Haddad ter um apoio quando fala de, enfim, né, de saúde fiscal, de diversos temas que são um pouco mais espinhosos em alguns campos da esquerda e, ao mesmo tempo, também não encampa pautas de uma esquerda de costumes. E aí a gente vê essa semana o caso do PL voltado para a questão do estupro, que também o PT escolhe liberar a bancada e também transforma isso em anéis para manter os dedos. Então, eu acho que tem um desafio institucional e conjuntural, que é a questão das eleições e a questão da grande polarização ideológica que segue desde 2018 como sendo um desafio não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. É mais fácil, eu também, 20 anos cobrindo política, é muito mais fácil ser oposição que ser governo, né? Resumindo, é meio que isso, né? É melhor muito ser mais pedra tranquilo. do que vidraça. O Daniel pediu a palavra. Quero só falar uma coisa aqui que a Graziela chamou de PL do estupro, né? Chama PL do aborto, mas ainda assim acabou virando PL do estupro. Esse é um tema que a gente ainda vai tratar muito aqui, infelizmente. Daniel? Caiu bem rapidinho, só para amarrar esse tema da margem equatorial, o Brasil não toma decisão, né? Se vai explorar, se não vai explorar, e fica a impressão de que essa decisão pode ser tomada a qualquer momento, em 2025, em 26, em 27, e não é bem assim. Primeiro porque você tem um período ali que é a janela da sonda. A Petrobras tem sondas atuando em pesquisa e em exploração, que hoje ali, né, ficaram na Bacia Potiguar, ficaram um tempo já na Foz do Amazonas, precisaram ser removidos. Então você tem uma questão da janela da sonda, não dá para uma sonda ficar indefinidamente ali. E outra questão que preocupa um pouco o pessoal aqui, militares, Forças Armadas, tal, porque a bacia ali onde está, a bacia não da Foz do Amazonas, né, o poço especificamente ali, o campo que está sendo explorado, ele não fica na plataforma continental, não fica ali no mar territorial brasileiro, ele fica na zona econômica exclusiva. E isso não é um mar de direito indefinido do Brasil. Quer dizer, para você ter acesso à zona econômica exclusiva, você precisa mostrar que você quer explorar alguma coisa. Se você não fizer isso, em algum momento outro país poderá requerer a exploração, a pesquisa nesses locais.